Olá, Beth! Oi, Ju! Seja bem-vinda à nossa Ah, primeira live juntas de muitas. obrigada pelo convite. Eu adorei, adorei. Gente, boa noite para todas vocês que estão aqui acompanhando a gente hoje. A Beth é uma amiga minha de longa data, nós nos conhecemos porque nossas filhas estudaram juntas, né, Beth? Sim, sim. E naquela época a Beth ainda não era uma empreendedora, e assim que ela se tornou uma empreendedora, né, fiquei sabendo e me tornei cliente da Beth. A Beth me ajuda a estar sempre antenada com os desafios aí do departamento pessoal e do recursos humanos. E a gente sabe que nesse momento a gente tem muitas dúvidas, tanto os empreendedores, os empresários, quanto os funcionários, né? Mas, Beth, Sim. falei bastante de você aqui. Conta um pouquinho de você. Então, Ju, como a Ju disse, nós somos amigas de longa data através das nossas Beth, o filhas, né? som. Acho que o som. Ah, Não estou não ouvindo. tá. Não? Peraí. Não tá ouvindo? Alô? Tá? Não? Tá saindo o som? Peraí, eu vou tirar o microfone. Peraí. Agora, tá Pessoal, indo? tá ouvindo a Beth? Alô? Pessoal, tá Oi? ouvindo a Beth? Deixa eu ver se não é o meu aqui, Beth. Ah, tá. Pode falar. Tá? Vamos testar. Tá. Tá certo, gente? Eu Ah, tirei, legal. eu tirei o microfone. Era o microfone? Eu não sei, eu tirei. Tá bem baixinho. A Natália tá falando que lá tá normal. Eu acho que deve ser o meu aqui. É? Mas a Tá, gente até. Agora melhorou. tá, tá. Tá ok. Então, e as nossas amigas, as nossas filhas eram amigas, a gente se conheceu. E agora, como você falou, eu fico muito feliz de poder te ajudar. Eu acho que todo mundo já percebeu, eu gosto de ajudar todo mundo, porque é o que você falou, nesse momento de pandemia, está uma loucura para nós profissionais da área de DPRH. Agora, imagina os empreendedores, que eles não têm obrigação de ficar sabendo, por isso que eles contratam profissionais, mas assim, eles precisam receber as informações corretas. E às vezes os profissionais não têm tempo hábil também para poder se atualizar. Então, é essa a minha intenção, de estar sempre trazendo informação, tanto para o empregado, que também fica perdido, e para o empregador também. E, lógico, para as minhas colegas de trabalho da área de DPRH. E é um desafio, né, Beth? Todo dia muda. Por exemplo, hoje eu sei que estava tendo alguma coisa da MP. Eu sou difícil guardar número. A MP 936, era isso? Então, saiu acho que 2 horas atrás, porque assim, as MPs, ela tem validade de 60 dias e já prorroga por mais 60 dias. Então, são 120 dias. A MP tem força de lei, mas para ela ser efetivamente considerada lei, para depois desses 120 dias, tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado. Então, o que aconteceu hoje? O Senado ia fazer a votação. Só que eles prorrogaram para o dia 16/6 a votação, porque foi incluído mais de 1.000 emendas. Então, o Nossa, relatório, 1000? mais de 1.000 emendas. Então, eu acredito que vai ter muita modificação nessa MP. Tem algumas pessoas especulando, mas eu acho melhor nem trazer nenhum tipo para não causar ansiedade para o pessoal. Mas teve mais de 1.000 emendas, por isso que foi adiada a votação. O relator dessa turma que está fazendo a votação não conseguiu dar conta de ler. Então, por isso que foi adiado. Ô, Beth, mas quem utilizou algum benefício da MP não perde o direito, né? Mesmo se uma dessas Não, alterações, né, não perde nenhum direito, né? não, Até porque ter hoje aprovação. Não, porque hoje está valendo isso. Não sei se você lembra que na MP 927, que foi antes da MP 936, tinha uma cláusula lá falando sobre a suspensão de contrato de trabalho, onde o funcionário não ia ganhar nada. Não sei se você lembra. Ficou, se não me Eu engano, lembro acho que só disso. 4 dias.
ficou 4 dias valendo. Se nesses 4 dias houve esse tipo de suspensão, infelizmente nesses 4 dias estava valendo. Então, Nossa, é essa a loucura do nosso departamento também. A gente tem que ficar conciliando datas, porque uma hora vale, a outra hora não vale. Beth, eu sempre comento com o pessoal que no meu dia a dia, né, desde sempre, é difícil para o empresário se atualizar, né? Então a gente tem que sempre procurar. A gente sabe, né? Eu falo que o empresário, assim, ele tem um mar de conhecimento, né? Tem uma dimensão, mas com a profundidade de 10 centímetros, que a gente não consegue aprofundar tudo, né? Por isso que a gente tem que ligar para a Beth. Para mim é assim. E eu sempre falo também, não, além de uma profissional que vai trazer as informações para o empregador, porque o empregador que eu falo, ele tem que ser especialista naquele ramo de atividade que ele tá desenvolvendo. No seu caso, a indústria, na parte da construção civil, mas assim, nessas áreas adjacentes, por exemplo, financeiro, contábil, fiscal, DPRH, ele precisa ter uma pessoa que vai trazer as informações corretas. E contar com jurídico, Ju. Jurídico trabalha junto, constantemente com a parte de departamento pessoal, porque um depende do outro. Nós precisamos de um jurídico bom para estar nos aconselhando, porque eles têm uma outra visão. Porque as leis são muito subjetivas. Assim, por exemplo, essas MPs, elas têm várias brechas de interpretação, sabe? Cada um interpreta de um jeito. Então, eu tenho a advogada da minha consultoria, mas eu tenho outras amigas advogadas, então a gente vai cruzando informação. Porque é um desafio, né, Beth? E essa questão da interpretação do que cada um entende me dá até arrepios, né, no dia a dia da gente. A gente se prepara, depois a gente pode até começar entrando com essa questão, né, que você me orientou da questão do coronavírus quando virou. Eu não lembro o nome específico, quando um funcionário meu pode abrir um precedente, porque se um funcionário meu entrasse na justiça, eu poderia ter algum problema se pegasse o coronavírus da empresa, na minha fábrica. Daí você me orientou para orientar os funcionários, colocar cartazes, né? E é um desafio, né? Nossa, está sendo impressionante. Tudo muito novo, né, Ju? Porque, assim, lógico, a gente seguia as regras, a gente tem o PPRA para seguir, o PCMSO, que nos orienta em questão de segurança e saúde dentro da nossa empresa. Mas isso é muito novo, ninguém estava preparado. Então, é isso, tem que, sabe, distribuir álcool gel nas estações de trabalho, colocar cartaz de como deve agir, porque, assim, o que está acontecendo? O Ministério do Trabalho está enviando muitos e-mails, eles falam que é um e-mail orientador. E nesse e-mail você precisa responder. Todo mundo precisa responder com essas medidas que eu te orientei, Ju, que você colocou em prática. O álcool gel, distribuir máscara, colher a assinatura num documento que você deu essa máscara. Se tem toalha de pano, troca por toalha descartável. Então, várias medidas. E tirar foto. Essa minha advogada. Eu acho que a grande questão é essa, né? Para se proteger. Tirar foto, né? Tirar foto e. Guarda. Tirar foto para a gente poder, depois, se a gente tiver responder alguma coisa, até a prova. Lá na fábrica, todo dia de manhã a gente conversa. E eu segui a orientação à risca. Foi um desafio no começo todo mundo trabalhar com máscara, mas agora o pessoal já se acostumou, né? E essa semana eu percebi que eles começaram a reclamar mais um pouco, porque 3 meses já começa a cansar um pouco. Mas a gente fica em cima, até porque eu tenho medo da doença. Então, eu me protejo também, né? Para mim, eu faço questão de todo mundo estar, porque eu quero todo mundo saudável. Mas, Beth, como que ficou essa questão também? Daí teve corona, eu trabalho home office. Como que a gente procede? Como que ficou toda essa organização? Como que está funcionando? Então, home office. Em termos de documentação. Então, em termos de documentação, o home office antes tinha toda uma burocracia, você tinha que avisar com uma certa antecedência. Hoje, com a MP 927, você pode avisar com 48 horas de antecedência.
Não precisa ser, assim, uma mensagem no WhatsApp, mensagem em texto, tá, pessoal? Não adianta mandar áudio, que daí não tem como você printar a tela do áudio. Então, manda por WhatsApp uma mensagem com 48 horas, um e-mail, o que for, e guarda. Daí você vai dar toda a base para a pessoa trabalhar em casa, orientando como deve ser, e depois faz o aditivo de contrato. Tem que fazer esse aditivo de contrato. Então, até. Oi, pode Uma falar. pergunta que me surgiu agora. Quando a pessoa vai trabalhar em casa, eu tenho que também oferecer para ela o equipamento, por exemplo, cadeira, porque a cadeira que a gente usa na fábrica, ela é como que é a palavra? Beth, me Ergonômico. ajuda? Ergonômico. Ergonômica. Ela é ergonômica. E É. aí, ela é especial, ela é ergonômica. E, e aí, eu ofereço para o funcionário? Como que É está o ideal. funcionando esse plano? É o ideal. É o ideal é ele ter o conforto na casa dela, na casa dele. Se ele não tem internet, você tem que pagar. Ou então, se ele já paga internet, ratear esse custo da internet. Se ele não tem equipamento, tipo, se ele não tem computador, você tem que entregar o computador, entendeu? Ele pode usar o dele mesmo. Lógico, se tiver algum tipo de manutenção, daí é por conta da empresa. E tem outra coisa também, você pode pode não, para você motivar. Antes de começar a live, eu recebi uma pergunta de uma amiga minha, que ela deve estar aqui também, tá junto com a gente. Ela perguntou, Beth, mas que questão de o pessoal em home office, como que a gente faz para motivar? Então, Ju, o home office tem que motivar, porque você está dentro da sua casa com incertezas. Você não sabe o que está acontecendo na empresa. Então, o líder dele tem que fazer diariamente um link com ele, sabe? Perguntando como que foi, dar metas de curto, médio e longo prazo para ele se motivar, perguntar o que ele viu de novo, o que ele traz de ideia, ter esse contato diário com a pessoa que está em home office. Lá na Oste, a gente tem o pessoal que está trabalhando em home, né? A gente é pequeno. E aí, a gente tem, por exemplo, algumas métricas que todo dia de manhã a gente conversa sobre elas. Mas foi um desafio para me descobrir o que a gente está acostumado com uma situação e, de repente, foi pego de surpresa. A gente Aí está fala uma coisa, ó, entendendo Laís, ainda, você acabou de né? entrar aqui, foi ela que perguntou, Laís Soares, foi ela que perguntou. Ah, Laís, a sua dúvida é a dúvida de muita gente. Eu fico pensando, eu vejo muita gente falar que depois que quando a gente voltar ao normal, os home office vão continuar. Eu acho, eu acho que deve continuar alguma coisa, mas não permanente. Para ter cultura na empresa, precisa de convívio. Eu ainda não acredito que essa coisa da conexão aqui, eu estou olhando para a Beth, mas a Beth está na casa dela, apesar de funcionar, né, eu não acho que crie uma conexão duradoura. Lá na Sim. nossa, a gente trabalha numa mesma sala, né? A gente fez um ambiente que eu troquei o ano passado, a gente mudou tudo para ficar todo mundo perto, para um passar informação para o outro. E eu percebo que, por exemplo, a gente aprendeu muito uma com as outras só de olhar o que a outra está fazendo. Então, Nossa. aparece uma situação difícil com o cliente, aí a outra, eu estou falando aqui, as minhas funcionárias estão ouvindo o que eu estou respondendo, e a partir daquele momento ela já aprendeu como proceder se acontecer uma situação de novo. E se tiver home office, a gente perde isso, né? É por isso que tem que ter esse contato diário, porque perde mesmo, Ju, perde o vínculo. Eu também acredito nisso. Mas como nós somos um país latino, então a gente gosta de contato, a gente gosta de abraço, a gente gosta sabe, de tomar um cafezinho. Então, perde esse vínculo, perde essa ligação. Por isso a necessidade de você estar, o seu funcionário tem home office, mas ele em contato com ele, não precisa ser muito, 5 minutinhos, para ele sentir que ele está sendo lembrado, entendeu? Ele está lá na casa dele, mas ele faz parte da equipe. Ele faz parte do corpo da empresa. É fundamental isso, Ju. Pelo menos por enquanto não tem jeito. Algumas pessoas precisam ficar em casa mesmo, porque às vezes é grupo de risco, né? Então você precisa deslocar aquele funcionário
Eu acho que isso é também um ato de amor, é um ato de amor você deixar o seu funcionário lá, ele tá preservando a vida dele, da família, vocês também. Então é um ato de amor, mas como somos latinos, precisamos de contato, então a gente precisa. Todo ser humano precisa de uma motivação. Então dá prazo. Teve um outro cliente meu também que assim, ele estava em home office. Ela deu metas, ela entrava em contato, mas era pelo WhatsApp, individual, e ela pedia para todo final de tarde o pessoal mandar o que foi feito naquele dia. Para ela Isso é ver como está legal indo. também, né? Ela Isso é mandava um legal. e-mail com tudo que foi feito naquele dia. É muito legal isso também. Ô, Beth, e o contrato? Tem alguma modificação? Por exemplo, a gente tem um contrato lá de CLT com as 8 horas trabalhadas. E aí, quando está em home office, fica tem essa questão da hora extra. O que altera? Então, precisa deixar bem claro que não é, que assim, mesmo que está em casa, não é para extrapolar o horário, não. Se você trabalha 8 horas por dia, são 8 horas por dia, você tem que dar sua pausa para o almoço, não tem como controlar, a não ser aquelas empresas que têm um tipo de controle de jornada, tem alguns que hoje em dia você consegue baixar um aplicativo no celular e a pessoa clica ali, coloca digital, então por foto, registra entrada, saída. Mas isso ainda são poucas empresas que têm. Então, vai mesmo de você estar conscientizando o seu colaborador que ele tem que cumprir a jornada de trabalho, não pode ficar extrapolando, porque mesmo que ele está em casa, ele tem que cumprir. E nesse termo, nesse aditivo, que eu tenho até um modelo, se alguém precisar, gente, é isso que eu também quero deixar aberto. Eu tenho um modelo de tudo aqui que a minha advogada fez. A Beth E tem eu mesmo, gente. Tudo que precisar, você manda uma mensagem para a Beth, é instantâneo. Eu tenho modelo de tudo. Então, tem que colocar no papel e lá tá dizendo tudo como que ele tem que fazer, o horário que ele vai trabalhar, qual equipamento que ele vai estar levando para casa, a responsabilidade que ele tem com aquele equipamento, o que ele vai ter que entregar, o que ele vai ter que fazer. Então, além daquele que é o papel que ele vai assinar, você também tem que falar isso pessoalmente para ele, tem que instruir. Por isso que eu acho legal também dar a cadeira que você falou, que vai ficar muito tempo sentado. Geralmente a pessoa não tem uma cadeira própria, né, de digito para você ficar na mesa. Então é legal, não custa. Uma cadeira cabe até no Fusca. Então dá para levar até a. É Nossa, não verdade. tem problema nenhum. Ô, Beth, deixa eu te perguntar. Por exemplo, lá na OST, a gente ainda não entrou nesses planos que o governo fez. A gente optou por antecipar férias. A gente antecipou até para entender o que estava acontecendo, né? E aí, na época, eu liguei para você e você me ajudou no processo, me mandou os formulários que estavam a ser feito. E aí, assim, e os detalhes? Até, por exemplo, se eu perceber que quantos dias eu posso dar, com quantos dias de antecedências eu tenho que avisar o funcionário dessas férias antecipadas? Também 48 horas. Pela CLT, num tempo normal, são 30 dias de antecedência em relação às férias. Agora, com a medida 927, você pode avisá-lo com 48 horas de antecedência. Então, as férias, olha, as férias, você pode avisar com 48 horas de antecedência. Não há a obrigatoriedade agora de pagar com 2 dias de antecedência também. Você pode pagar essas férias no 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias e também não tem mais a obrigatoriedade dentro da MP 927. E assim, ressaltando também que ela ainda não foi efetivamente transformada em lei, ela está dentro daquela prorrogação da MP, tá? Então ela está valendo, mas ela ainda está em prorrogação. Daí, a 1/3, que é do abono de férias, você também pode, não precisa pagar, não é obrigatório, você pode pagar até o dia 20 de dezembro, que é a gratificação natalina. Não precisa ser exatamente no dia 20, até lá. E se a pessoa for dispensada, daí tem que pagar esse 1/3 das férias na rescisão dela. Na rescisão. Então tem que avisar com 48 horas de antecedência das férias. Legal. E quantos períodos eu posso antecipar de férias, Beth? Então, se você tem teve até algumas interpretações. Por exemplo, se ele está num período. Porque férias individuais, Ju,
eu não sei se eu já falei isso para você, férias individuais, a pessoa só podia tirar férias individuais quando tivesse período aquisitivo completo, que são os 12 meses. Só férias Sim. coletivas você pode tirar antes, né? Com o MP 927, mesmo que ela não tenha o período aquisitivo completo, que está em curso, você pode dar os 30 dias, você vai estar antecipando, vai estar gerando o sistema do escritório de contabilidade gera, e daí, lógico, se ela for dispensada depois, desconta esses dias que foi dado antecipado. Mas, assim, por exemplo, de períodos aquisitivos que nem começaram, por exemplo, termina o período aquisitivo dele agora, no dia 31 de julho, então você vai começar o Eu outro no tenho dia 1º funcionado de nessa agosto. situação. Então, daí você vai começar dia 1º de agosto. Aí você precisa fazer um acordo individual com o seu funcionário. Tem que ver se ele está de acordo, os dois têm que assinar, antecipando esse período que ainda está para começar. Mas pode também. Mas assim, você vai. Daí assim, é aí que está as interpretações. A minha advogada acha que é melhor não gerar o recibo, só fazer um documento de que está antecipando as férias. Não, a É pessoa aquele recebe o salário documento que você me normalmente. enviou. Eu acho que eu enviei para você. Que daí eu falei assim, eu acho que eu mandei dois, inclusive, para você. Um antecipando as Dois você férias. me enviou. Daí você pode ou antecipar as férias no papel, dizendo, ó, aqui eu estou antecipando tal período aquisitivo, não precisa ser os 30 dias, pode ser menos. Estou antecipando, só que a pessoa vai receber o salário normalmente naquele mês, recebe normalmente o salário. E depois, na hora que ela for gozar as férias, daí você desconta esses dias que você antecipou em gozo, em dias de gozo também. Ou então, nesse documento que está lá, eu também falei que se for tiver rescisão, daí vai descontar esses dias em dinheiro na rescisão. Então, a Entendi. advogada tentou fazer isso, para não rodar um recibo, que o recibo vai mexer com o sistema, vai ficar lá na frente. Eu acho que é válido também utilizar esse tipo de documento, antecipando só no papel e a pessoa recebe o salário normalmente no mês. E banco de horas, Beth? Como funciona o banco de horas? Tem limite? Por quanto tempo eu posso utilizar essas horas? Vamos comparar também antes e depois. Com a reforma trabalhista, você pode fazer um acordo individual com o seu funcionário, salvo se tiver alguma cláusula diferente. Pessoal, eu estou falando isso de CLT, mas às vezes tem alguma convenção coletiva que tem alguma particularidade, você precisa analisar a convenção coletiva. Mas pela CLT, você podia fazer um banco de horas de 6 meses. Lógico, nunca pode esquecer que a pessoa não pode trabalhar mais do que 10 horas por dia. Então, se a pessoa trabalhar 8 horas, só pode fazer mais 2 horas de hora extra para colocar no banco de horas, tá? Daí, com a pandemia, o que aconteceu? O banco de horas vai poder fazer um banco de horas de 18 meses, um banco de horas até o final do ano, podendo ser compensado até 18 meses depois do dia 31 de dezembro. Nossa, então é 1 ano e meio, né, Beth? Então, por exemplo, todas as horas que eu fizer esse ano, até o final do ano, eu vou poder compensar até junho de 2022, é isso? É, 18 Ah, meses. A essa é uma partir informação. do dia 31 de dezembro, que é quando termina a calamidade pública, foi decretada até dia 31 de dezembro, né? Então, a partir de 1º de janeiro, começa a contar esse período que você pode compensar esse banco de horas que você acumulou. Essa é uma medida importante. Por exemplo, eu ainda não acessei nenhum desses benefícios que o governo criou, como a suspensão de contrato, aí também tem essa que ele divide, né? Você paga uma parte do salário, paga a outra. E nesse momento a gente está preferindo se organizar com banco de horas e férias. Então, essa informação é importante, que eu posso utilizar até 1 ano e 8 meses, porque pode ser que eu nem acesse o programa, se eu precisar de um programa de suspensão, eu opte em utilizar o banco de horas para não precisar acessar o programa do governo. Mas, Beth, me surgiu uma dúvida aqui. Por exemplo, eu que ainda não entrei no plano, aí você fala MP, porque eu já não lembro mais nenhum MP.
Eu que ainda não aderi à MP 936, se eu quiser aderir agora, eu posso? Pode aderir. Como ela foi prorrogada, então ela terminou os 60 dias agora no dia 1º de junho, então ela foi prorrogada por mais 60 dias, então ainda pode aderir sim. A parte disso. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu só responder essa perguntinha Tem. aqui. Beth... Quem está trabalhando com redução de jornada de trabalho, você pode fazer banco de horas. Então, não. Porque se você reduziu a jornada de trabalho do seu colaborador, subentende-se que aquele tanto que você fez o contrato de redução é o suficiente para trabalhar na sua empresa. Então, não cabe nem hora extra e nem cabe também o banco de horas. Não, sabe, é incompatível. Se você reduziu, é porque você está com menos demanda. Então, é incompatível a pessoa fazer hora extra e também colocar em banco de horas. Só para responder aqui a perguntinha que eu não estou vendo. Certo. Agora, voltando. Daí, se você quiser fazer a suspensão de contrato de trabalho, que são durante 60 dias, você pode. E hoje surgiu uma pergunta, que eu até falei com a minha advogada também. E você deu 60 dias de suspensão de contrato de trabalho, que é o que está acabando de todo mundo agora. Está acabando. Quem entrou com suspensão lá no comecinho, está acabando tudo. Eu falo assim, gente, então, mas tem uma pessoa que perguntou que ela tem um buffet e não está tendo festa. Então, ela já acabou os prazos de 60 dias e falou assim, mas e agora? Eu posso dar redução de jornada de trabalho? Na MP 936 não fala que não pode, mas também não fala que pode. E aí, quando fala que pode, quando não fala que não pode, como que a gente faz? Não, o que eu falo das brechas. Esse é um grande desafio, né, Beth? Do empresário, né? Porque a legislação muda a todo momento e nem sempre é claro qual o caminho que a gente deve seguir. Hoje mesmo, eu te liguei, hoje eu liguei para a Beth porque uma amiga me ligou e perguntou, Ju, é feriado amanhã? Eu falei, é feriado? Ela falou, não, mas eu li, alguém me falou... ela falou, uma amiga acabou de me falar que amanhã é ponto facultativo. Eu falei, não, mas desde que eu me conheço, né, tem corpos. Eu liguei para a Beth. E aí a Beth precisou pesquisar, né? A gente ficou até um tempo ali na dúvida. Beth, feriado amanhã? É feriado ou é ponto facultativo, no final das contas? Então, nacionalmente, o Corpus Christi, ele é ponto facultativo. Aqui em Limeira, ele foi decretado feriado. Então, por exemplo, a minha filha, ela trabalha em home office para uma empresa de Brasília. Lá em Brasília não é feriado, Corpus Christi. Então, ela vai trabalhar normal. Em Brasília não é. Então, é ponto facultativo. Por exemplo, daí todo mundo... Por que se levantou essa dúvida? Por causa da antecipação que foi feita na cidade de São Paulo. Daí todo mundo, e aí, é ou não é? Então, em São Paulo é feriado também. Daí ele antecipou naquela semana lá que ele quis deixar o pessoal mais em casa, né? Fazer para o pessoal não sair na rua. Então, na cidade de São Paulo também mas tem algumas cidades que não é ponto facultativo. Assim como também Sexta-feira Santa é ponto facultativo, mas se transformou o quê? Culturalmente já virou feriado, né? Então, é raro os lugares que não é feriado. Aqui em Limeira é. Aqui em Limeira é. O pessoal pode ficar tranquilo, aqui em Limeira é feriado, amanhã a gente vai descansar. E assim, a gente, como que funciona, Beth? A gente pode, por exemplo, antecipar feriado, como que funciona essa coisa de antecipação de feriado? Eu faço também um recibo, eu posso negociar, por exemplo, também, na sexta-feira a gente não vai trabalhar, eu fiz um recibo de férias. É essa a maneira correta? Como que faz? Pode, seria o dia ponte, né? Isso chama dia ponte. Eu tenho modelinho, já te mandei esse modelinho? Eu tenho. Eu perguntei porque às vezes é dúvida de muitas pessoas, né? Porque assim, tem um feriado ponte, como que a gente procede? Né? Dá para fazer um acordo? É legal fazer esse acordo e depois descontar lá nas férias? Lá na fábrica a gente sempre faz, graças a Deus nunca deu problema.
Os sindicatos são muito maleáveis também em relação a isso, viu, Ju? Eu tenho contato no WhatsApp de algum pessoal, de presidente de sindicato, tudo, eles estão bem maleáveis, eles entenderam a necessidade, porque, como diz na MP 936, isso é um programa emergencial de preservação do emprego e da renda. Então, os sindicatos também, eles têm que pensar no seu empregado, que é aquela pessoa que precisa do emprego. Então, eles estão maleáveis em relação a isso. Porque tem algumas convenções coletivas que proíbem esse tipo de coisa. Mas eles estão... Tá liberado, podemos dizer, lógico, o funcionário não pode sair perdendo, tem que ser um acordo justo, né? Então, você pode fazer um modelinho com uma certa antecedência, dá para ele assinar e troca. Então, você pode antecipar feriado. Agora, a única coisa que está dizendo na MP de antecipação de feriado, quando for feriado religioso. É diferente? Eu não sabia, desse eu não sabia. Fazer um acordo individual. Daí você tem que fazer um acordo com o seu funcionário e os dois têm que assinar. Outra coisa também, deixa eu falar sobre acordo individual que, aconteceu comigo. Um cliente pediu para fazer a suspensão de contrato de trabalho de uma funcionária e eu não gosto de deixar para amanhã, sabe? Porque assim, quando você vai gerar o acordo de suspensão, você tem que enviar através do empregador web, que é uma base de dados, onde antes só mandava parte de solicitação de seguro-desemprego. Então, eles utilizaram a mesma base para agora mandar os arquivos de suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada de trabalho. Ela pediu, eu já fiz o documento, mandei para ela, já gerei o arquivo e já mandei no empregador web. E ela não tinha colhido a assinatura da funcionária. E a funcionária não aceitou a suspensão do contrato de trabalho. E aí, Beth, o que acontece? E agora, José? Nossa, Juliana. Beth, depois a gente tem mais uma perguntinha aqui da Laís Soares. Depois que você responder essa pergunta, para você não quebrar o raciocínio, a gente já te responde, tá, Laís? Beleza. Daí, na época, não tinha ferramenta no empregador web que você conseguia fazer algumas modificações. Suspender, se você mandou alguma coisa errada, agora tem como cancelar. Na época não tinha. E eu entrava daí todo dia com aquilo para ver se eu conseguia suspender. Daí faltava 2 dias para liberar o dinheiro para a pessoa. Daí eles colocaram a ferramenta que podia cancelar. Então deu tempo de cancelar. Porque desespero. Desespero. Porque se a pessoa recebe esse dinheiro e é indevido, ele precisa devolver esse dinheiro para a União através de uma GRU, que é Guia de Recolhimento da União. Precisa devolver esse dinheiro, senão pode dar problema futuramente. E é uma burocracia, né? É uma burocracia. Às vezes a pessoa pode perder direito a seguro-desemprego, nunca se sabe. Como é novo, ainda não tem nenhuma história em relação a isso, mas vai saber as consequências lá na frente se ficar com esse dinheiro indevidamente. Hoje, antigamente, por conta que as coisas não eram informatizadas, muitas vezes a gente não tinha nenhuma consequência. Mas hoje tudo tem consequência, porque é online, né? O governo sabe de tudo que a gente está fazendo e sabe de tudo que está acontecendo. Então tem que fazer tudo certinho para não ter nenhum problema no futuro. Beth, a Laís Soares, ela está perguntando assim, Beth, como faço para colher a assinatura dos funcionários em home office? Um aceito por e-mail tem o mesmo valor legal? Então, hoje tem valor legal, sim. Principalmente se for um e-mail corporativo. É documento oficial. Isso em processos trabalhistas, já de alguns anos para cá, trocas de e-mail, principalmente corporativo. E hoje o WhatsApp também, tá? Print de WhatsApp, onde está aparecendo o nomezinho ali, pode entrar como documento para você se defender ou você acusar. Teve um caso de uma ação trabalhista de um cliente meu, que a pessoa ela era uma representante comercial, ela não era nem funcionária, mas acabou o contrato e ela pleiteou uma CLT, mesmo ela tendo aceitado que era representante comercial. Daí ela pleiteou a ser registrada com retroativo e ela também falou que ela tinha sofrido assédio sexual. E foi barra. Daí ela é um cliente já há muitos anos, não é nem mais meu cliente. Ela colocou o print da tela que aquela pessoa, aquele líder daquela empresa fazia algumas insinuações pelo WhatsApp e serviu de prova.
E, de fato, quando existem essas coisas, as pessoas têm que procurar, né? Ninguém... Eu falo, tudo que se escreve hoje, você tem que prestar muito bem atenção no que você escreve, o que você fala, o que você grava, porque tá tudo sendo registrado. Tudo sendo registrado. Ô, Beth, e as mudanças, por exemplo, por exemplo, estou super preocupada com as questões dos exames. Eu até já estou me precavendo e fazendo orçamento nos laboratórios aqui em Limeira, para se em algum momento, eu queria saber, como que funciona? Um funcionário teve Covid. Como que está funcionando hoje? Por exemplo, se uma funcionária minha de dentro da fábrica tem Covid, eu isolo ela e as pessoas que trabalharam com ela? Como que está procedendo isso? Porque tem 3 tipos, né? Tem a pessoa que é assintomática, a pessoa pré-sintomática e assintomática. Só para a gente, depois tem mais uma perguntinha da Adriana, tá bom? Tá. Se a pessoa, para aparecer os sintomas, demora, se eu não me engano, eu acho que 4 a 7 dias para começar a aparecer os sintomas. Mas, assim, mesmo quando ela está ainda pré-sintomática, ela transmite o vírus. O vírus. Então, nesse caso, teve uma funcionária, uma cliente que a funcionária estava com tosse e ela decidiu dar licença, mesmo que o médico não deu atestado. Falei assim, olha, eu acho que a melhor coisa é você pagar esses 14, que são 14 dias, né? Deixa 14 dias em casa e paga. Agora, ela não chegou a ter contato, porque foi assim, ela chegou na empresa, ela falou assim, essa noite eu passei com meu filho que estava com Covid. Então, a dona da empresa não deixou nem ela entrar. Já pediu para ela ficar em casa os 14 dias, procurar, lógico, um posto de saúde ou pronto-socorro. Não quiseram fazer teste, não fizeram teste. E ela, por conta própria, eu falei assim, olha, eu acho melhor você deixar, por amor a ela, por amor a você, seu filho, sua mãe que trabalha junto com você, deixa ela em casa. Agora, se teve contato, Ju, eu ainda não passei com isso por nenhum cliente. Eu, sinceramente, se ela trabalha próximo, mesmo com máscara, mesmo que a gente tenha todos os cuidados com álcool gel, limpando as superfícies, é complicado. É complicado, porque eles não estão fazendo teste. E sabe quanto que está o teste? Por volta de R$ 250. O valor é alto, né? E ainda não tem uma disponibilidade grande na cidade, né, de empresas fazendo teste, por isso que também é caro, não são todos os laboratórios que estão fazendo. E ainda tem o desafio de você ir no laboratório, chegar lá, ter outras pessoas com Covid e ser contaminado. A gente fica até nessa angústia, vou ou não vou, né? A gente fica esperando, contando os sintomas ali. Beth, e os exames ocupacionais ficaram suspensos nesse período? Como que está funcionando? Os periódicos, os periódicos. Os exames periódicos estão suspensos, eles vão poder ser realizados até 60 dias após o término da calamidade pública. A calamidade pública, como eu falei, termina dia 31 de dezembro, então pode fazer até o final de fevereiro, 60 dias, né? Comecinho de março. Esses exames periódicos que venceram. Exame admissional, fala que não precisa, mas eu oriento a fazer exame admissional, porque é uma precaução para o empregador e para o funcionário. Porque, um exemplo, assim, por exemplo, a pessoa já tem alguma perda auditiva, na audiometria já vai constar que ele já tinha, porque depois ele sai da empresa falando que ele perdeu a audição dentro da sua empresa, daí você tem como prova um exame que fala, não, ele já entrou com essa perda auditiva. Então, eu sempre oriento, mesmo que está suspenso, a fazer o exame admissional. Demissional, tem que fazer, a não ser que tenha feito um exame dentro de 180 dias, isso na MP, tá? Porque antes não era esse tempo todo, antes era um prazo de 90 dias só. Por exemplo, se a pessoa entrou, fez o admissional, e foi dispensada dentro do período de experiência, não precisa fazer o demissional, porque está dentro do prazo de 90 dias. Então, antes era só 90, agora aumentou para 180 o prazo desde o último exame que ela fez, daí não há necessidade de fazer o demissional. Mas, assim, salvando que
Por exemplo, um retorno de INSS. A pessoa voltou, já estava afastada, não foi nem por algum problema da pandemia. Voltou do INSS. Mesmo que ela tenha feito o exame menos de 180 dias, faça o exame de retorno ao trabalho, ou então demissional, para constatar também que ela voltou e foi demitida, mas ela não tinha problema nenhum. Então, você tem que Legal. analisar caso a caso, sabe? Eu falo que esse departamento é muito de bom senso. Você tem que usar muito o bom senso. Não É. tem que ficar seguindo a risca só o que está nela. Ah, mas a lei está dizendo isso, tá, gente? Mas a gente está trabalhando com seres humanos. Cada cabeça uma sentença, né? Então você não sabe o que vai ser lá na frente. Beth, a Laís, desculpa, a Adriana Johnson, ela perguntou assim, quais os cuidados para as demissões realizadas online? Nossa, então, tá sendo. Já é um desafio demitir, né, pessoalmente. Essa é uma atividade que eu não gosto né, quando tem que fazer. Para quem não. Lógico, até eu já. É inerente à minha profissão, né? Demitir, assim como contratar, eu também tenho que demitir. Mas, gente, demitir online eu acho muito frio. Eu acho que não deveria fazer demissão online. Sabe por quê? Olha só, se coloca no lugar da pessoa. Ela está empregada. Mesmo que ela está com incerteza, mas ela está empregada, ela tem o salário dela. Vai ser muito difícil de arrumar outro emprego. Quer dizer, ela vai ser demitida. Eu acho muito frio. Eu acho, sinceramente, que não deveria fazer essa demissão online. Ah, se há possibilidade. Mas, assim, mandar um e-mail, como que você vai. Mesmo que ele responda. E se ele não quiser responder? Ou então pelo WhatsApp, você escrever um texto. Qualquer pessoa pode pegar daí. Eu não sei, eu acho que não é viável online, não. Sinceramente, eu não faria. Eu não, eu não utilizaria essa ferramenta, não. Presencial, você tem que conversar com a pessoa, você tem que, sabe, ter empatia, você tem que se colocar no lugar da pessoa. É traumático. Às vezes até a pessoa que está esperando que vai ser demitida, a hora que é realmente demitida, é traumático. Você tem que ser um pai de família, uma mãe de família, que tem alguém por trás, dependendo do seu. Eu me coloco muito no lugar da pessoa. Pessoal, não faça demissão online, não. Eu também. Aí ela está perguntando aqui, qual seria então a solução para se a empresa está em home office? Nossa, mas assim, existe uma empresa ainda, não existe? Assim, abre uma exceção, pede para esse funcionário comparecer na empresa tal horário. Você vai com todas as máscara, álcool, se for caso, luva também, e faça pessoalmente, sabe? Se a empresa não está aberta, se não pode abrir só para você ir, marca no local, marca em qualquer lugar, mas assim, faça, faça pessoalmente. Eu acho que precisa ter, pelo menos nesse momento precisa ter. Não tem como. Eu também acho que tem que ser pessoalmente. Demitir sempre é dolorido, tanto para o empregador. Eu não gosto já fiz algumas vezes, mas é a atividade que me deixa mais infeliz, né? E assim como você, Beth, eu também tento me colocar no lugar da pessoa, né? Quando eu vou demitir, eu sempre falo o porquê, e nunca é uma demissão aleatória. Se já venho dando recados antes e quando chega nesse momento eu já falo, olha, a gente conversou algumas vezes sobre isso, e eu acho que você não quer mais ficar no meu barco, mas para mim é um desafio ter que fazer demissão. A Adriana Johnson, ela perguntou também, alguns alegam estar em tratamento de psiquiatra, depressão, ansiedade devido à pandemia. Pode, no futuro, alegar algo com referente ao efeito moral com demissões online? Você quer fazer mais algum comentário? Porque você já falou, respondeu, e essa pergunta... Então, eu acho que vai ter pessoas afastando, sim, por depressão. Não é fácil, não está sendo fácil. Eu ainda, eu cumpri uma quarentena no começo, hoje
eu não consigo mais, eu tenho que visitar meus clientes pedem para que eu esteja lá presencialmente. É, mas quem está ficando só em home office não está sendo fácil, não está sendo fácil, não. Que pode ser que realmente se afaste. Assim, daí o que vai acontecer é como vai ser o perito do INSS, que código que ele vai utilizar para esse afastamento. Se ele vai utilizar um código de doença normal ou se ele vai usar o código de doença ocupacional. Então, eu fiz até, eu acho que não sei se foi um vídeo, alguma coisa assim, falando que foi feito, saiu que pode ser doença ocupacional. Daí, mas tá, ou no caso de pegar o Covid. Como que você vai provar que não foi na tua casa, na sua empresa? Ele vai provar que foi? Então, também é muito subjetivo. Eu acho que essa lei foi pensando mais para a área de saúde, sabe? Para quem trabalha na área de saúde, eu acho que foi pensando mais para esses profissionais. Mas ele não restringiu a esses profissionais. Então, Adriana, tudo depende de como ele vai se afastar, como o perito do INSS vai colocar qual código de afastamento. Então, daí é só você, na hora que ele der o papel do deferimento do afastamento para você, você vai conseguir ver qual código que o perito deu. Agora, é aquilo que eu falei, cada cabeça uma sentença, às vezes a pessoa já tinha uma predisposição antes, como ficando em casa, às vezes pode ter desenvolvido. Não sei se tudo depende da pessoa, se vai entrar com processo de danos morais, ou se o juiz vai acatar. Aí outra coisa também que é um consenso entre os advogados, tá, Ju? Eles acham que os juízes, caso haja futuramente, porque inclusive está aumentando bastante o processo trabalhista referente à pandemia, tá? Que algumas empresas estão dando demissão, falando que inclusive pagando meio aviso prévio e metade do fundo de garantia com um código de força maior. Então, eu não sei quais são essas empresas, eu só li a respeito, está aumentando o processo, porque algumas empresas estão, às vezes, até aproveitando dessa situação, que a gente sabe que tem de tudo, né? Como tem ser humano, independente do que for, tem dos bons e tem os ruins, a gente nunca sabe, né? Então, nossa, eu até me perdi, tá? Não, eu estava falando dessa questão da demissão, porque tem empresas que, como tem, a gente está num estado de pandemia, então a gente entende que a gente tem algumas exceções na lei, né? E tem algumas coisas que se paga a menos na rescisão. E aí você está contando que se o juiz perceber, se o funcionário achar que no caso dele a demissão não foi justa, né? Ele pode entrar na justiça e se a empresa fez isso de fato, ela pode ter problema e ter que pagar o que se deve mais ainda, porque sempre num processo trabalhista tem muitas custas, né? Sim, custas e às vezes alguns floreios também aumenta a causa. Mas o que eu estava falando das advogadas que entraram no acordo, que o quê? Lógico, desde que a empresa não extrapole, elas acreditam que os juízes eles vão levar muito em consideração a pandemia que nós estamos passando. Entendi. Por exemplo, você deu uma antecipação de férias, às vezes a empresa é pequena, não tem uma assessoria, não tem ninguém que oriente, simplesmente fala, não, fulano, fique em casa, depois a gente vê isso, não faz documento nenhum, quer dizer, não tem prova. Então, daí esse funcionário, ele sabe que ele recebeu, que ele ficou em casa, mas entra com o processo trabalhista requerendo as férias dele. Pode acontecer muito bem isso. Então, sabe, às vezes o juiz pode levar em consideração que era uma pandemia, a empresa é pequena, não tinha uma assessoria. Então, as advogadas acham que vai ter bastante levar em consideração isso, os juízes vão levar em consideração tudo isso que está sendo passado. Isso é legal. E, Beth, deixa eu te perguntar, isso aqui a gente recebeu até uma pergunta, eu coloquei na minha página sobre isso também. Eu posso deixar de recolher o FGTS? Como que está funcionando os impostos, né? Os impostos FGTS, DARF, enfim, GPS, como que está funcionando isso? Posso deixar de pagar alguma coisa? Se eu
eu vou ter que pagar juros? Então, o FGTS, ele ficou, a empresa pôde optar em não recolher nas competências março, abril e maio, que vencem nos meses subsequentes. Então, março que vence em abril, abril que vence em maio e maio que venceu agora em junho. Venceu até ano junho. Pode deixar de recolher esse fundo de garantia. E daí vai começar a ser pago agora tudo dia 7, iniciar o pagamento dia 7 de julho, que você pode parcelar até em 6 vezes esse fundo de garantia que você não recolheu. Então, a somatória desses 3 meses, eu parcelo em 6. Vai poder parcelar até 6 vezes, lembrando que você vai ter que pagar daí o fundo de garantia daquele mês que agora vai correr normal. Por exemplo, agora a competência junho, que vence dia 7 de julho, você vai ter que pagar normalmente. Não vai ter mais essa prorrogação, pelo menos por enquanto não saiu nada. Então, daí você vai ter que pagar o do mês de junho, mais uma parcela. Mais uma parcela. Então, tem que prevenir. Semana que vem a gente vai fazer uma live sobre finanças, né? Como se organizar. Porque quem cancelou os pagamentos nesses meses, agora vão ter que pagar 2 guias, né? Por isso que tem que super desafio. Será que na época que você não tinha dinheiro, não era melhor você ter pago? Porque, assim, mesmo com a pandemia, às vezes você ainda tem um fôlego para você pagar. Então, acho que às vezes era melhor, porque às vezes as consequências financeiras da empresa vêm depois de 2, 3 meses. Então, daí nesses 2, 3 meses você não vai ter esse dinheiro e agora você vai ter que pagar 2. E aí o desafio vai aumentando, né? O GPS teve também isso, viu, Ju? O GPS teve também. A patronal pôde também prorrogar. Teve várias guias que teve essa isenção, inclusive para quem é pequeno e é optante pelo Simples, as guias do Simples também tiveram essa mesma facilidade para postergar. Mas assim, foram meses de faturamentos pequenos e as guias também foram pequenas, né? Agora, e quando tem a suspensão do contrato, como eu não fiz, eu não sei, a suspensão do contrato, eu pago o FGTS? Não gera nada. E eu tive mais uma pergunta no site que eu anotei aqui. Se eu estou com suspensão de contrato, né? Eu pago para o meu funcionário ainda vale refeição, esses benefícios? Como que funciona isso? Os benefícios continuam. O plano médico continua. Se a cesta básica tem que continuar dando cesta básica. Só o vale refeição que não, porque o vale refeição tá totalmente ligado a pessoa ir trabalhar e aquele dinheiro para ele almoçar, o vale refeição mesmo. Vale alimentação é diferente, que é aquele que você vai no mercado fazer compra. Então, esse pessoa tem. O vale refeição está ligado diretamente aos dias úteis que você trabalha, que você tem umas convenções coletivas que diz que só recebe se trabalhou. Porque ele está totalmente ligado a você ir almoçar. Então, se ele estiver ligado a você trabalhar, então você não precisa. Agora, cesta básica tem que continuar dando. Vale alimentação, que é uma cesta básica. Então, o vale alimentação, que é um direito, que é um benefício, né, que você ganha mensalmente. Esse tem. Agora, o vale refeição, que você ganha, que é para quando você está na empresa, né, pagar o seu almoço, esse pode ser cancelado. Pode, mas tem que ver a convenção coletiva. Tem uma convenção coletiva que diz que, às vezes, até mesmo de férias, que tem que receber banco é um deles. O vale alimentação e refeição do banco, eles recebem alimentação e refeição. E mesmo nas férias, recebe os 2. Então, você precisa analisar a convenção. A Kênia Santos, ela é advogada, ela está falando assim, muita gente confunde vale alimentação com vale refeição. É verdade, Kênia, é verdade. Muita gente confunde, né? Que são coisas diferentes. São distintas. Uma é para você usar no mercado, na padaria, que é o vale alimentação, e o refeição para restaurante, tem padaria que aceita também, então daí é diferente também. Um é para você almoçar e outro para comprar. Oi. A gente está entrando nos nossos 3 últimos minutos. A gente tão rápido, né? Tão rápido.
E aí, como a gente teve algumas perguntas lá no meu site, eu vou fazer rapidinho, bate-bola bem rápido, para a gente não deixar sem responder. Recebi um e-mail do Ministério do Trabalho, devo responder? Sim, com certeza. Tá todo mundo. Eu já tenho 5 clientes que recebeu. Que é aquilo que eu falei para você: tirar foto, escanear documento que você deu, máscara, que você forneceu a máscara, álcool gel, tira foto de tudo, tira foto de você aferindo a temperatura, que tem que aferir a hora que o funcionário entra na empresa, aquele aparelhinho, tira foto que você está aferindo, guarda tudo e manda. Eu tenho até um textinho também pronto para responder. Se alguém precisar, eu tenho esse texto. Pessoal, olha, a Beth manda mesmo. Se você ainda não, se você está aqui, ainda não curtiu a página da Beth, curte, e aí você pode conversar com ela através do chat lá do Instagram, e ela pode fornecer tudo o que vocês precisarem. Outra coisa que foi perguntada: foram suspensos os prazos das convenções coletivas? Então, os prazos das convenções foi suspenso, mas, nossa, isso é muito importante. Falar rapidinho. Convenção coletiva foi suspenso, mas a data base não, viu, pessoal? Então, é assim, se atentem à data base, porque tem a multa do trintídio. Sabe que é a multa do trintídio, né? Tem um vídeo meu também sobre isso. Você mandar embora alguém onde a projeção do aviso prévio recai até 30 dias antes da data base. Se você mandar embora alguém onde vai cair 30 dias antes, você tem que pagar um salário da pessoa como multa do trintídio. Então, isso não foi prorrogado, tá? Tá. E a data do dissídio foi suspensa? Como ficou isso? Não foi. Que é a data base. Não mudou. Se a data base é 1º de maio, não mudou. Se a data base é 1º de setembro, não mudou. Isso é muito importante, porque se você, inclusive, não saiu a convenção coletiva, mas para não ficar tudo acumulado para depois, dá alguma antecipação, se você puder, né? Se a sua empresa tiver condições, dá uma antecipação de 2%, 2,5%, que eu acho que a inflação não vai ser mais do que isso. Consulte quanto que está ao acumulado de inflação e dê algum tipo de antecipação. Tá. Beth, a gente deve estar entrando nos nossos minutos finais. Eu tinha marcado o relógio aqui, mas às vezes a gente cai antes do tempo. Então, para a gente se precaver, eu vou dar a palavra para você falar um pouquinho. Foi muito gostoso, passou muito rápido, porque foi muito gostoso, adorei. É aquilo que eu falei para você, acho que eu vou viciar em live agora. Você está sempre convidada. Sempre que tiver novidade, me fala que a gente faz live. Eu aprendi um monte hoje com você aqui, Beth. Que bom. E eu posso falar do meu canal do YouTube? Claro, deve. Eu tenho um canal do YouTube que chama E Agora DP. Aqui no Instagram também é o E Agora DP, tem o Facebook, tem até o meu número de WhatsApp, se você quiser mandar mensagem no WhatsApp pedindo algum documento. Tem meu e-mail também, que é o lessaconsultoria@hotmail.com. Eu ajudo no que for possível. Não precisa ser meu cliente, não. Eu ajudo, porque eu quero ajudar. Eu adoro as pessoas que entram aqui nas nossas lives, porque eu não sabia, eu acabei de aprender aqui, Beth. A Kênia está sempre aqui nas nossas lives. Muito obrigada, viu, Kênia? Ela falou assim: aperta no avivo que ele avisa quando vai acabar. Kênia, eu não sabia, eu coloquei um relógio aqui do meu lado. Obrigada, Kênia. Eu ficava na dúvida, eu ficava tão ansiosa, porque numa das lives caiu e eu fiquei sem dar tchau, né? E sem agradecer. A gente entrou no nosso minuto final. Eu quero agradecer a todos. A gente teve uma audiência super legal hoje. E eu quero agradecer a todas vocês que investiram o seu tempo para ouvir, né, aqui o que a Beth tinha para dizer para gente. Quem ainda não curtiu a minha página, dá um like lá para mim. É muito legal, dá umas dicas muito legais. Um gás de manhã. Nossa, é muito legal. Eu gravo todo dia, 7h15, Beth, eu gravo os vídeos. Eu acabo a minha reunião na produção, eu vou lá e gravo rapidinho. E tem me deixado muito feliz. Eu comecei isso faz pouco tempo e aliás, eu te falei, você foi uma das pessoas que eu vi fazendo, me encorajou a fazer, além da Grazi Félix, que falou, vamos fazer. Enfim, pessoal, um beijo para vocês. Semana que